tá? Ele é especialista hoje de BIM na UTEC. A gente sabe que o BIM hoje é o assunto do momento aí dentro das projetistas, principalmente de infraestrutura, por causa de não só da necessidade dessa entrada da indústria da construção nos gêmeos digitais, mas também por causa do decreto do governo que vai aos poucos obrigando em vários órgãos a plataforma BIM para os projetos de infraestrutura. Ele possui experiência com pontes em grelha, balanço excessivo, estaiadas e estrutura elevada para monotrilho. O tema da palestra vai ser modelagem BIM voltada para pontes. No mini currículo não tem ele vai se apresentar. Provavelmente o Renato foi aluno do Rui lá. Você foi aluno da Poli, Renato? Eu fui, só que na época que eu fiz a disciplina de pontes, o Rui não dava ainda. Era com o Stuck e o Calil. Você fez com o Calil. Consegui fugir. Mas eu sei que ele pega bastante os estagiários da escola, né? Então, Sim. apesar de você não ter colocado no currículo, eu já imaginava. Então, eu deixo vocês aí em boas mãos com o Caneco, e é um assunto muito importante, principalmente para vocês que estão começando. A gente está entrando nesse mundo, mas vocês que estão começando aí, vocês vão ter que vivenciar o BIM desde cedo. Obrigado, Caneco, e a palavra é sua. Vamos lá, então. Todos conseguem ver minha tela aí? Sim. Bom, Sim. então, muito bom dia, pessoal. O meu nome é Renato Caneco. Eu sou engenheiro civil e vou falar um pouco da minha área de atuação atual, que é a modelagem BIM voltada para pontes. Primeiramente, gostaria de agradecer à Unisanta, na figura do professor Iberê e do professor Paulo, por ter nos cedido esse espaço para a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Agradeço e parabenizo também a todos aqui presentes por terem dedicado uma parte do seu tempo em busca de conhecimentos em pleno sábado de manhã. Então, fazendo uma rápida apresentaçãozinha aqui, minha, como o professor Iberê já tinha falado, meu nome é Renato Satil Caneco, sou engenheiro civil, trabalho na OTEC Engenharia. Nós trabalhamos com projetos de estruturas de pontes, viadutos, alargamentos e algumas estruturas não tão usuais como a via elevada de monotrilho. E mais ou menos há de uns 2 anos para cá, eu tenho me especializado nessa área de modelagem BIM, especificamente para pontes, né? E, bom, hoje eu vou abordar alguns tópicos aqui, como o tempo também é curto, né? Não dá para se aprofundar muito, mas eu acho que dá para dar uma ideia geral de como que é o processo, né? O que é o BIM, os principais softwares que são utilizados. Falarei também da diferença entre fazer um projeto em CAD, que seria a forma tradicional, e em BIM, né? E mostrando as vantagens, as desvantagens, suas peculiaridades. E vou falar também, mostrar um pouco da diferença, né, da modelagem BIM para pontes em relação às edificações, né? E vocês vão ver que é um processo completamente diferente, né? E por fim vou falar do Dynamo, que é a ferramenta de programação que tem embutida no Revit. Então, começando, o que é o BIM, né? O BIM, ele significa Building Information Modeling, que ele é o processo de criação do modelo virtual de uma estrutura. Então, vocês podem falar, então o BIM ele é um modelo 3D de uma estrutura. Aí que tá, essa é a diferença, né? O modelo 3D, simplesmente, ele é um conjunto de polígonos, linhas, superfícies,
que, como um produto final, simula a estrutura tridimensionalmente, né? Enquanto que no BIM, além da geometria em 3D, você consegue associar informações como materiais, das quais a estrutura é feita, você consegue fasear a sua obra dentro do BIM, né? Então você consegue estudar diferentes etapas do processo construtivo e, além do mais, você consegue embutir informações de custos, né? De execução da obra e tudo mais. Falando aqui, eu listei aqui alguns dos principais softwares em BIM que são utilizados atualmente, né? E cada um tem as suas características, né? Alguns são voltados mais para a área de engenharia, como, por exemplo, o Allplan. Alguns são voltados mais para a área de arquitetura, como o ArchiCAD. E alguns são mais generalistas, né, como o Revit. Inclusive, o Revit ele consegue fazer modelagens além dessa parte estrutural, ele consegue fazer modelagens de projetos hidráulicos, elétricos e mecânicos também, né. E desses daqui, acredito que o mais popular e que seja mais utilizado atualmente é o Revit, que é o software da Autodesk, né. Justamente pela facilidade, né? Porque as pessoas já estão acostumadas a usar o AutoCAD, né? Que também é da Autodesk, e já estão acostumados com o ambiente de trabalho da Autodesk, e ele é bem parecido também do AutoCAD e do Revit, né? E é no Revit que eu tenho trabalhado atualmente também. Então, mostrar aqui um pouco a diferença de como seria o projeto feito em CAD em relação ao projeto feito em BIM, né? Essa aqui é uma forma de viga pré-moldada de ponte em grelha que foi desenhada no AutoCAD. E como vocês podem ver, é um desenho em 2D, obviamente, né? E esse desenho, ele nada mais é que um conjunto de linhas, rachuras, cotas e textos que, como produto final, geram a representação do que seria a viga pré-moldada. Enquanto que no Revit, a primeira coisa que você faz já é o produto final, que seria a viga pré-moldada com todas as suas informações de materiais, da etapa de execução, custos, e a partir desse modelo final, você consegue gerar as suas folhas, os seus cortes, as suas vistas, e a partir daí você vai gerando suas folhas, né? Então, como vocês podem ver aqui, é uma viga já, né? Toda feita. E a partir dela, você consegue gerar suas vistas, né? Os seus cortes, por exemplo, um corte numa seção transversal. E aí, a partir desses cortes, é possível gerar as folhas, né? Só basta ir jogando aqui, por exemplo, numa folha, e você consegue gerar as suas folhas, sejam de forma, de armação, de locação e etc. Então, só para voltando um pouquinho aqui, a diferença, vocês notam que há uma diferença no fluxo de trabalho, né? Enquanto que num projeto feito em CAD, o desenho vem antes do produto final. No BIM, esse fluxo de trabalho ele se inverte, né? Você tem que montar o produto final primeiro, para depois, a partir daí, você vai extraindo todas as informações, né? Sejam desenhos de forma, armação, quantitativo e tudo mais. Bom, agora falando um pouco das vantagens da modelagem em BIM, acho que a primeira vantagem e a que mais salta aos olhos é a facilidade de visualização da estrutura como um todo, né? Por exemplo, esse daqui é uma ponte em grelha que foi desenvolvido e ela tem algumas características que deixam essa geometria bastante complexa, né?
Primeiro que ela é uma ponte que ela é esconsa, né? Só isso já é um fator de complexidade bem grande assim para a gente fazer os desenhos, né? E além do mais, ela tem super elevação e ela tem uma inclinação longitudinal também. Então tá vendo? Ela não é nivelada na horizontal, ela vai descendo aqui, né? E então ela tem uma geometria bastante complexa. Fora esse trecho da estrutura aqui, que ele é tipo um acesso estruturado, né? Que ele tem uma parte aqui que atravessa onde a viga é apoiada e aí tem uma parte de acesso onde tem algumas vigas com alturas variáveis só nas internas, enquanto que as externas elas são com altura constante. E além do mais, a viga onde atravessa, onde as vigas para mudar são apoiadas, ela é nivelada com a horizontal. Enquanto que essa cortina do encontro, ela acompanha a superelevação da obra, né? Então, isso daqui é uma estrutura que seria muito complexo de você desenhar no CAD partindo do zero, né? Você teria que ter um projetista com uma noção espacial muito boa para conseguir levar em conta todos esses fatores. Só mostrando nesse projeto aqui também, aquelas questões que eu tinha falado anteriormente, né? Além da geometria em 3D, podemos ver aqui, ó, que cada parte da estrutura ela tem o concreto com seu FCK associado, né? Então, por exemplo, as estacas raízes, o pilar usa concreto de 40, os blocos usam FCK 30 e tudo mais, né? E, além do mais, esse projeto aqui ele foi feito de forma faseada no Revit também. Então, aqui, se você quiser, você consegue isolar só as fundações, como seria feito na obra mesmo, né? Em seguida, viriam os blocos, os pilares, em seguida, os encontros, né? Depois vem o lançamento das vigas, em seguida o lançamento das prelages, né? E aqui é legal mostrar que todas as prelages elas foram modeladas isoladamente, né? E as prelages elas acompanham a superelevação, então elas estão distribuídas de forma inclinada, porque uma viga ela fica mais alta que a outra. E o que é bacana de mostrar nesse caso também é que foi feito esse assentamento da prelagem, porque como ela se apoia inclinada na viga, é feito tipo um grauteamento aqui embaixo para ela conseguir se apoiar de forma efetiva na viga, né? Não ficar só na quina dela, né? Por fim, depois da prelagem viria a concretagem da laje em loco, né? Ops. Seria essa daqui. E aqui é legal mostrar que essa estrutura ela foi modelada de forma que nada se sobrepunha, né? Então, isolando aqui a laje moldada em loco, ela não está sobreposta nas pré-lajes, então ela tem todas é como se fosse a obra real mesmo, né? Então tem todas as reentrâncias da pré-laje aqui, e isso daqui desenhando, tipo, se fosse para desenhar na mão seria um processo praticamente inviável de se fazer, né? E por fim, depois da concretagem da laje em loco, vem o pavimento, guarda-rodas, guarda-corpo e tudo mais, né? E, então, essa daqui é a forma daquele trecho em acesso estruturado que eu mostrei anteriormente, né? E como eu disse, devido à complexidade das estruturas e das suas características, que ela tem variação na longitudinal, na transversal e essa esconsidade, desenhar isso aqui na mão, em 2D, a partir do zero,
Seria um processo muito trabalhoso, né? E, consequentemente, muito custoso também. Então, no Revit, como a partir do momento que você já tem o seu produto pronto, você consegue gerar infinitos cortes, infinitas vistas e é um processo muito simples, né? Inclusive, esse desenho aqui, ele foi gerado a partir daquele modelo que foi feito em BIM. Outra vantagem também seria a possibilidade de análise de interferências de maneira muito mais eficaz. Essa daqui é a armação da cabeça de uma viga pré-moldada, né? E você só percebe o quanto de ferro que vai nessa cabeça depois que você faz uma dessa aqui. Como vocês podem ver, você quase não consegue enxergar o outro lado da viga, de tanto ferro que tem aqui, né? E quando a gente faz um desenho de armação de viga no CAD, é muito difícil você conseguir considerar todas as sobreposições das barras, né? E por causa disso, o comprimento das barras podem sair um pouco a mais, um pouco a menos, e aí quando o cara vai armar isso aqui na obra, ele pode achar dificuldade, porque aí as barras não vão conseguir encaixar, né? E aí ele vai ter que ficar ajustando as barras na obra, em campo lá, e aqui através do BIM, do Revit, né, você consegue já prever a maioria das interferências que podem ocorrer, e isso resulta em maior eficiência da obra, né, com a diminuição de retrabalho e, consequentemente, com a redução do custo de execução, né. Outra vantagem também seria a possibilidade de você criar famílias paramétricas, né? Então, como eu havia dito anteriormente, o fluxo de trabalho ele se inverte em relação ao projeto que é feito no CAD, né? Porque como você tem que modelar o seu produto final antes de gerar os seus desenhos, essa parte inicial ela é um pouco mais demorada, né? Dependendo da estrutura que você tiver modelando, né? Dependendo das características da sua obra e tudo mais. Mas, a partir do momento que você gera um modelo que é parametrizado, por exemplo, esta viga pré-moldada aqui, e aí quando você for fazer uma outra ponte em grelha, por exemplo, mesmo que essa viga não seja exatamente igual, como ela é toda paramétrica, você consegue ajustar para as suas necessidades, né? Então, por exemplo, essa viga aqui, no caso, ela tem uma altura de 1,80 m. Se num projeto futuro você precisa de uma viga de 2,10 m, você não precisa fazer outra viga do zero, basta vir aqui e mudar esse parâmetro, que aí ela já se ajusta automaticamente. A mesma coisa a largura da mesa superior. Se você tiver um projeto que você estiver usando uma mesa de 1,20 m, basta vir aqui, modificar esse parâmetro e ele já se ajusta. Então, aquele processo que é mais demorado de gerar o seu produto, ele demora, mas você só precisa fazer uma vez, né? A partir do momento que você já tem uma família dessas, as próximas vezes que você vai precisar usar ela, você já consegue pular essa etapa, né? Você é muito mais rápido nesse caso. Outra vantagem também seria a facilidade de geração de cortes e vistas, né? Porque, como vocês viram anteriormente, quando você tem o seu produto final, você consegue gerar infinitos cortes. Aonde você quiser, você gera o corte ou vista, ou seja lá o que você estiver precisando, né? Esse daqui é um modelo de um balanço sucessivo, que foi feito como um estudo, né?
E a parte mais complexa dessa estrutura, de longe, é a duela de partida, né? Porque, só vamos isolar ela aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Essa duela de partida, ela tem ela já vem com a pingadeira incorporada, né? E aí ela tem uma mísula externa e na parte interna dela tem duas mísulas também. Na laje superior, na laje inferior tem mísula, e aí tem mísula na longitudinal, tem mísula para tudo quanto é canto aqui, né? E além do mais, tem uma passagem de manutenção na transversina também e tal. Fora que, obviamente, essa ponte ela tem super elevação, né? Ela tem super elevação e ela tem uma variação do grade, né? O grade dessa ponte aqui ela não é constante. E para você gerar um desenho desse, levando em conta todas essas informações, é bem complicado, né? E aqui ele já está feito, então é só você criando os cortes, né? Seja em planta, elevação, seção transversal, enfim. Interessante mostrar aqui também que essa região aqui da borda é onde fica o guarda-rodas, né? E essa região do guarda-rodas ele foi feito sem super elevação, né? É uma coisa que é legal de mostrar que é possível de se fazer também. Bom, agora falando um pouco das desvantagens, né? A principal desvantagem é que, assim, a modelagem BIM na área de edificações, ela já é relativamente bem difundida, né? Então você consegue encontrar bastante referência na internet, seja de metodologias, seja de famílias, né? Enquanto que nessa parte de infraestrutura, ainda você quase não encontra referências na internet, e muito menos famílias, né? Então, tipo, família de viga pré-moldada, a duela de balanço, essas coisas você não encontra, né? Nem em fóruns, nada assim, você não consegue encontrar, é muito difícil mesmo, né? E outra desvantagem é aquela complexidade da modelagem inicial, né? Então, é um processo que é um pouco mais demorado no começo, mas a partir do momento que você já tem a sua estrutura modelada, todo o resto do processo ele acontece de maneira muito mais rápida, né? Então, falando um pouco agora da diferença da modelagem para edificações em relação às OAEs, né? Todos nós sabemos que modelar um edifício, eu não estou falando que modelar um edifício é simples, né? A edificação ela tem as suas peculiaridades, as suas características, né? As suas dificuldades e tudo mais, mas em geral a estrutura de uma edificação ela é um pouco mais simples do que de uma ponte, né? As vigas em geral elas têm uma seção retangular ou quadrada, o que é muito mais simples do que a seção de uma viga pré-moldada em I, por exemplo. E as lajes, tirando a situação de rampa de estacionamento, por exemplo, mas tirando essa situação, usualmente as lajes de edifícios são planos, né? E enquanto que em pontes você tem inclinação para tudo quanto é lado, né? Você tem a inclinação transversal, que seria a superelevação, você tem a variação do grade, que acarreta numa inclinação longitudinal, e fora quando a superelevação ela é variável ao longo do seu tabuleiro, né? E aí a sua laje acaba ficando torcida, né? E, bom, e aí o Revit, ele tem algumas ferramentas nativas que são dedicadas para essas estruturas, né? Então ele tem famílias nativas de vigas, de paredes, colunas, pisos e tudo mais. E com isso aqui, modelar
essas estruturas, quando elas são planas, né, niveladas, é um processo muito simples de se fazer, né? Você é só ir meio que desenhando assim. Só que pontes, infelizmente, não são assim, né? Então acaba que fica inviável a gente utilizar as ferramentas nativas que já vem no Revit, né? Para a gente conseguir modelar essas estruturas, né? No caso de OAEs, por exemplo, as vigas elas têm uma geometria bastante complexa, dependendo da obra, né? Essa daqui é uma viga pré-moldada de monotrilho, de um projeto que nós estamos fazendo na Bahia. E como vocês podem ver, ela tem uma estrutura que é ainda mais complexa do que de uma viga pré-moldada de ponte em grelha, né? Porque ela tem os nichos de ancoragem na cabeça, tem alguns nichos aqui em cima também. Ela tem uma altura variável ao longo da viga e essa viga ela é vazada também, né? Então ela tem um furo interno aqui e esse furo ele tem chanfro nas duas direções enfim, e além do mais, vou mostrar aqui para vocês, o trem ele anda em cima dessa viga, né? Então essa viga ela precisa fazer curva. Essa viga ela tem um comprimento variável dependendo do trecho onde ela foi instalada. Inclusive essa viga ela tem que fazer super elevação, né? Em trechos curvos. Então esse daqui é um modelo que foi feito do pátio de estacionamento do monotrilho, né? E como vocês podem ver aqui, essa geometria aqui, ela tem uma geometria bastante complexa, né? Porque isso aqui vem do projeto geométrico. E aí, dependendo, as vigas elas são todas diferentes uma das outras, né? Por causa das curvas e tudo mais. E aí fazer isso aqui, utilizando essas ferramentas aqui, seria um processo inviável, né? Tipo, é muito difícil de ser feito dessa forma. Então, e fora aquela questão que eu tinha falado anteriormente, né, da superelevação da laje, que ela pode torcer se a superelevação for variável. E aí a solução que nós encontramos foi desenvolver os produtos internamente, né? Então, nós desenvolvemos famílias paramétricas que se adequam ao nosso projeto, seja de vigas, seja de placa de guarda-rodas, pré-lajes, né? Então, tipo, tudo isso aqui você não consegue encontrar em fóruns, né? Até mesmo para comprar, assim, é bem difícil de achar. E então nós tivemos que desenvolver todos esses produtos internamente, né? E isso daí ele foi feito utilizando o Dynamo, que é a ferramenta de programação embutida no Revit, né? O Dynamo ele é uma ferramenta muito poderosa e que é essencial para a gente conseguir fazer todas essas estruturas que eu mostrei até agora, né? E ele é uma ferramenta que eu acho muito boa de se trabalhar, porque ele funciona de forma visual, né? Então ele funciona como se fosse um fluxograma, né? Cada quadradinho desse ele tem uma informação e essa informação ela é passada de um quadrado para o outro, né, da esquerda para a direita, e cada quadradinho desse seria uma etapa da sua rotina, né? Então ele funciona como se fosse um fluxograma mesmo. Você fornece um dado de entrada, ele faz um processamento desses dados e te fornece uma saída, né? Só mostrando aqui, esse aqui foi um estudo que foi feito para mostrar o potencial que o Dynamo nos oferece, né? Isso aqui, claro, é uma situação irreal, né? Como vocês podem ver aqui, tem uma viga girada para um lado, uma viga girada para o outro e a laje está torcida, né?
Isso aqui não acontece, isso aqui é só para mostrar que tudo é possível de se fazer. E o mais legal aqui de se mostrar é a distribuição das pré-lajes sobre a viga, né? Que dá para ver que como as vigas elas estão torcidas, a pré-laje ela fica distribuída de forma torcida também, da maneira correta, né? Se apoiando nas duas vigas. Isso aqui é muito legal de mostrar. Então, bom, as utilidades que o Dynamo nos oferece, né, seria a modelagem da estrutura, né, então, usando o Dynamo, acaba ficando muito mais fácil e muito mais viável, né, de você conseguir modelar estruturas de geometria complexa, porque a partir do momento que você tem as suas famílias e a sua rotina, basta você fornecer os dados de entradas que são mais simples, né, por exemplo, eu preciso do eixo da obra em planta, né, com as suas curvas em planta. Eu forneço o grade em elevação, forneço as famílias e aí a rotina se encarrega de montar toda a sua estrutura a partir desses dados, né? Outra vantagem da utilização do Dynamo seria a automatização de processos, né? Então, por exemplo, voltando aqui na obra do monotrilho, esse modelo aqui é um modelo bem grande, né? Porque é o pátio de estacionamentos. E todos os apoios aqui eles foram feitos em estacas raiz, aliás, estaca hélice nesse caso, né? E aí vocês podem ver aqui que cada estaca já tem a sua numeração associada, né? Então cada estaca aqui foi feita de forma independente e cada estaca tem uma numeração diferente, que segue uma sequência lógica que foi utilizada. E numerar essas estacas na mão aqui seria um processo que demoraria tipo muito tempo, né? Porque são 200 e quase 280 estacas, né? E se você tivesse que numerar isso aqui um por um, você ia levar tipo uma semana para fazer, né? Então, e essa numeração ela foi feita utilizando o Dynamo, né? Então, além da modelagem que foi feita no Dynamo, toda essa nomenclatura da estrutura, né? As vigas também, elas têm nomes diferentes para você conseguir identificar elas. Tudo isso foi feito no Dynamo. E outra coisa que dá para fazer no Dynamo também é o levantamento de quantitativos de forma muito mais rápida e eficiente, né? Então, por exemplo, aqui nessa estrutura, eu vou pegar essa parte aqui, só um momento. Essa estrutura aqui, ela tem uma geometria que é bem complexa, como eu tinha mostrado anteriormente, né? Porque ela tem uma travessa, depois tem uma parte em acesso estruturado, com as vigas com altura variável, e ela é esconsa, e ela tem super elevação, e ela é inclinada na longitudinal e tudo mais. E aí, para a gente, por exemplo, quando a gente achar o volume de concreto dessa estrutura, seria um processo muito, muito trabalhoso mesmo, né? Porque você teria que achar a seção, você teria que desenhar essa seção transversal no AutoCAD, achar a área dela, multiplicar pelo comprimento, depois você vem para esse trecho de acesso aqui, você desenha essa seção transversal, acha a área dela, multiplica pelo comprimento aqui onde as vigas são com altura constante, e aí tem esse trecho com altura variável, você teria que achar uma área média, aí você já desistiu e passou para o estagiário, né? E ao longo, enquanto que aqui no Revit, a partir do momento que você tem a estrutura feita, ele já te fornece o volume de concreto. Então é muito mais simples e muito mais rápido, né? A área de forma é a mesma coisa. A área de forma ele não te fornece de tabela, assim, já.
mas utilizando uma rotina simples do Dynamo, é muito simples de você achar. Você precisa, qual seria o seu dado de entrada? Você precisa das suas superfícies que vai ser feito na forma, né? Então, rapidamente fazendo aqui, vou pegar só algumas superfícies para exemplificar, né? Então, uma superfície lateral, uma aqui na frente e tudo mais. E aí você tem as suas superfícies que o Dynamo puxa do Revit, né? E a partir do momento que você tem as superfícies, você pede a área das superfícies. E aí ele te dá a área de cada superfície. E tendo as áreas da superfície separadamente, basta você somar todas essas áreas e aí no final você consegue a sua área de forma, né? Então é um processo que também é muito mais simples do que quando é feito de forma tradicional, né? Que você precisaria desenhar cada parte aqui no AutoCAD para achar a área e enfim é muito mais tranquilo de se fazer, né? E as vantagens, né, que como eu mostrei, primeiro é a sua interface, né, que eles chamam de programação visual, que é uma interface muito simples, né, muito intuitiva, que funciona como um fluxograma mesmo, né, e por causa disso, não é obrigatório você saber linguagem de programação para utilizar o Dynamo, né, apesar de você conseguir programar em Python nele, não é um pré-requisito você saber programar e você consegue utilizar ele. Outra vantagem também é que ele conversa com outros softwares, né? Então, se você tem uma geometria muito complexa, em vez de você ter que ficar inserindo seus dados de entrada um por um, você consegue, por exemplo, planilhar tudo numa tabela de Excel e aí o Dynamo puxa todos os dados do Excel e a partir daí ele consegue trabalhar, né? Inclusive, voltando para a questão dos quantitativos lá, ele consegue gerar tabelas, né, no Excel também. Então ele consegue pegar informações e consegue devolver também em outros softwares, né? E bom, as desvantagens seriam o tamanho das rotinas, né? Devido à sua interface, a limitação de algumas funções como loop e a necessidade de programar em Python para contornar essa limitação, né? Então, para mostrar aqui, como as rotinas elas são feitas utilizando esses blocos, né? E esses blocos aqui, eles ocupam espaço na tela, né? Enquanto que, por exemplo, quando você faz uma rotina no VBA, no Excel, por exemplo, onde cada etapa é uma linha, aqui cada etapa é feita por um bloco desse, né? E por causa disso, quando a sua rotina começa a ficar mais complexa, ele começa a ocupar muito espaço na tela. E aí acaba que às vezes ela fica bem grande, né? Eu vou abrir aqui uma rotina que modela a superestrutura de grelha. E, bom, ela fica mais ou menos assim, né, no final das contas, porque a grelha ela é uma estrutura que é bastante complexa, ela tem muitas etapas, né? E ela tem as vigas, depois as pré-lajes, depois a laje moldada em loco, enfim. E aí, para a gente não tentar não se perder nesse mar de linhas e blocos aqui, a gente acaba criando sub-rotinas, né? Agrupando algumas partes da sua rotina em sub-rotinas, utilizando esses retângulos coloridos, né, para tentar dar uma organizada. E aquela questão do loop que eu falei anteriormente também, né, como isso aqui funciona como um fluxograma, é meio difícil de você
fazer loops, né? Então, se você precisa fazer um for, um while, aí você tem que recorrer a uma subrotina feita em Python, né? Então, tem um bloco, deixa eu ver, sei lá, aqui. Tem um bloco desses que ele é um bloco onde você consegue criar um código em Python dentro do Dynamo, né? E aí sim, com o Python você consegue gerar os seus loops, né? De for, de while, enfim. Então a gente também tem que utilizar essas ferramentas aqui para se tornar viável, né? Fazer essas rotinas. Bom, acho que seria mais ou menos isso que eu tenho para mostrar, né? Agradeço a atenção de todos e, como o professor Iberê disse no início da palestra, eu acredito que essa área de modelagem voltada para infraestruturas, ela tem um potencial muito grande de crescimento ainda, né? Porque cada vez mais eles estão exigindo que a gente entregue os projetos, além de entregar em CAD, eles estão exigindo que a gente entregue em BIM, né, no formato do Revit também. E atualmente ainda não tem muita gente que sabe fazer, modelar dessa forma, né, especificamente para estruturas. Por isso eu acredito que é um campo que tem um grande potencial no futuro. Bom, acho que é isso. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Obrigado. Caneca, muito obrigado aí. Além do tema ser muito interessante, você teve que fazer da forma mais concisa possível e você conseguiu tratar de forma ampla e concisa. Muito parabéns, meus parabéns aí pela exposição. Obrigado por ter se disponibilizado de estar aqui com a gente. Mesmo a gente tá um pouquinho em cima da hora, vamos abrir e ver se alguém tiver alguma pergunta. Vocês podem levantar a mão que o Paulo ele abre o microfone. Senão eu tenho alguma. O Vitor Henrique, Paulo, tá. Não sei se ele foi o primeiro, quem mais que tá levantado aí? O Vitor e o Adeildo. Tá, eu vou começar aqui. Para mim, apareceu primeiro do Adeildo. Já liberei o teu microfone, Adeildo. Fica à vontade. Olá, professor. Obrigado pela oportunidade. Renato, obrigado pela palestra. Obrigado. O BIM, a gente viu que o BIM não. O Tá um Revit pouco não baixo, Adeildo. Fala um pouquinho mais alto. Tá ok. O Revit não é a única ferramenta, né, que usa tecnologia BIM. Sim. Mas eu acredito que por ser a alternativa gratuita para os estudantes da Unisanta, eu acho que ele é o mais acessível para a gente. Ele deixa a desejar em relação a outros softwares que fazem uso da mesma tecnologia, ou é a ferramenta ideal para a gente começar? Bom, eu acredito que sim, o Revit seria a ferramenta ideal para começar, mesmo porque ele é a ferramenta que é mais utilizada atualmente, né? Porque ele conversa muito bem com o AutoCAD e, enfim, todo mundo usa o AutoCAD, né? Então ele é a ferramenta que é a mais popular e para nós também, em relação a custos, assim, ele é o que tem o custo mais baixo, assim. Tipo, claro, existem softwares onde você consegue trabalhar de forma melhor, no caso de estruturas. Por exemplo, o Outplane, ele tem uma parte de pontes que ele é bem mais poderoso, assim, vamos dizer, né? Mas, sim, o Revit seria uma ótima ferramenta para começar, sim. Tá ok, obrigado. Se você perguntar para o pessoal da Nemetschek, eles vão falar que é o Plan, né? Se perguntar para o pessoal da Bentley, também a gente tem a possibilidade dos softwares. O pessoal de Metallica vai falar que é o Tecla, né?
Então, mas realmente, por causa do mercado e por causa do AutoCAD, eu acho que o Caneco pôs muito bem. O Revit, muitas vezes, ele é até pedido o arquivo RVT, ao invés, eu não sei, não entrou um pouco nesse ponto a palestra, mas lembram que tem uma linguagem de troca de informação entre softwares, né, o IFC, mas, ou seja, teoricamente a gente entregaria nossos modelos em IFC, mas muitas vezes o cliente já pede Ele em já pede. RVT, porque, que é a extensão do Revit, porque ele está com esse sistema implantado. É uma Exatamente. condição hoje do nosso mercado, é essa, tá, pessoal? Exatamente. Vitor, o seu microfone está aberto. Faça a sua pergunta. Bom dia, Renato. Bom dia, Iberê. Bom dia. Então, primeiramente queria agradecer sobre a palestra. Foi um conteúdo muito bom para mim. Adquiri bastante conhecimento. E a minha dúvida é, por mais que os projetos sejam diferentes, essas rotinas que são feitas a programação e tudo mais, elas costumam ser vendidas. Por exemplo, no MATLAB, é uma programação muito mais simples, porém, eles entram em contato com o representante do software, eles colocam a função lá. Putz, fiz um script muito bom e ele pode ser usual não só para mim, mas como para outras pessoas. Sim. É vendido ou não? É desenvolvido somente para uso específico de uma obra? Então, as rotinas, todas essas rotinas que eu mostrei, elas foram desenvolvidas internamente lá no escritório, né? Então, foi tudo, como vamos dizer assim, é tudo nosso filho, né? Nossos filhos. Mas, assim, existem como os blocos, né? As funções que são nativas do Dynamo, e existem também alguns pacotes que são chamados de add-ons, né? Que você consegue baixar, que são funções personalizadas, né? Então, se alguém faz, por exemplo, o Dynamo, ele não tem todas as funções, né? Que você precisa. Às vezes você precisa fazer uma coisa e você vai procurar lá, não tem um bloco dedicado para aquilo. E aí tem uma biblioteca dentro do Dynamo, onde você consegue baixar add-ons, onde alguém que já teve essa mesma dificuldade criou uma sub-rotina e colocou à disposição. E isso daí ele é disponibilizado gratuitamente dentro do Dynamo, né? Então você consegue, assim, você consegue pegar, e essa daí você não precisa pagar, você consegue baixar gratuitamente, tendo a licença do Revit, claro, né? Entendi, muito obrigado. Obrigado. Tem uma pergunta aí no chat, que é da professora Lígia, se era um nicho para empresas terceirizadas. Eu já vi pessoal terceirizando, tá? Muitas vezes, inclusive publicação no LinkedIn, que às vezes é uma empresa falando que está já vamos dizer, habilitada para trabalhar em plataforma BIM, a gente sabe que ela contrata o modelo BIM fora, ou seja, já tem empresas que vamos dizer, só fazem essa transformação para dentro do BIM. Já havia na parte de edificações e eu já vi na parte de obra de arte também agora, tá? Não sei se o cara quer complementar alguma coisa em relação a esse... Sim, porque é um negócio, assim, que, na verdade, assim, ele não é difícil. Você, assim, por exemplo, você, para fazer um programa em Python, você precisa saber modelar Python. Para fazer uma rotina no Dynamo, você não precisa saber linguagem de programação, né? Então, basta você ter um pouco de força de vontade e paciência que você consegue, né? Como eu mostrei anteriormente, tudo que eu mostrei na palestra hoje foi desenvolvido internamente no escritório. Mas é um processo que leva um certo tempo, né? Até você aprender a fazer as coisas, porque o processo é completamente diferente de você modelar um edifício, né? Então, às vezes os escritórios eles não têm esse tempo para se dedicar, né?
E aí acaba tendo que recorrer a um terceiro para fazer isso, né? Sim. Como a gente tá apertado aí, eu deixei no chat o e-mail do Caneco, se ele puder responder, se alguém tiver mais alguma questão, passar para ele, tá, pessoal, diretamente. Sim, claro. E só complementando, quando a gente falou aqui, lembra, é que a gente está numa implantação ainda no Brasil. Não foi muito abordado ainda nessa coisa também, mas a dificuldade de fazer a extração de documento, principalmente de armadura, documento de forma, a extração é mais simples, mas por quê? Porque muitas vezes o cliente quer receber como era em 2D ainda. O cliente ainda não está nesse mundo 3D. Ele não quer receber um modelo. Ele quer receber aquelas pranchas como ele sempre recebeu um dia, com ferro explodido fora. Exatamente. Ou seja, a extração ainda é um problema. Por quê? Porque tem que ter um avanço nosso de melhorar a velocidade da extração e também um avanço do cliente de começar a entender. Só para vocês verem, não está parando por aí o BIM. O BIM já também ele já se liga em planilha de quantidades, como o Caneco falou, ou seja, se ele mudasse aquele volume que ele tirou do modelo, já atualizaria, vamos dizer, ele esticou 10 centímetros a forma. Aumentou o volume na planilha de quantidade já aumentaria. Isso acontece também em terraplenagem, por exemplo. E depois em cronograma de obra, tudo amarrado. Então é uma grande revolução, a revolução dos gêmeos digitais que vocês estão vivendo, que eu estou vivendo, só que eu vou meio puxado, né? Os cabelos brancos, a gente entra no meio, entende em geral, mas que nem eu não. A gente tem tem o pessoal que mexe em Python na empresa, mas por exemplo, eu só sei que é Python porque eu vejo a ideia de fluxograma, né, do Python, né? E aproveitem, viu? Porque, como o Caneco falou, é um nicho de especialização muito interessante aí, pessoal. Agradeço novamente, Caneco, imensamente você ter disponibilizado aí no sábado, tá com a gente. Eu te convido para assistir a palestra do teu companheiro, Alexandre. Pensa numas perguntas bem difíceis para o Alexandre, tá? Já que ele foi bonzinho, ele não te perturbou, mas aí, então, ele não tem como se vingar, então você pode fazer a pergunta que quiser para ele. Eu vou colocar aqui no... Infelizmente, do jeito que foi montada a palestra, acabou se criando 2 salas, tá, pessoal? Então eu vou precisar colocar aqui no nosso chat a sala para palestra do Alexandre. Eu vou convidar todos a passarem de sala para... É a mesma sala, não é, Iberê? Você tinha me passado o mesmo link para os dois aqui. Não, eu acho que o começo do link era diferente, não era, Caneco? O final é igual. Sim. É verdade. Confirma aí, Paulo. É isso mesmo, Iberê. É outra sala. Infelizmente, o pessoal não entendeu. Achou que o Tec Engenharia e o Tec Engenharia eram outras. Como a gente acabou dividindo os temas, eles colocaram 2 salas. Foi uma falha de comunicação nossa. Mas meus parabéns aí. A gente se encontra logo em seguida. Já vamos mudar de sala e vamos lá junto com o Alexandre. Tudo bem, pessoal? Legal. Obrigado. Obrigado a você.